Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre o jogo de ontem, que aconteceu nesse jogo de ontem entre o jogo entre Vasco e Criciúma e que goleada do Criciúma, né, meus amigos? 4-0, uma goleada do Criciúma, os gols foram marcados pelo Felipe Matheus, o Bolazier e o Meritão marcaram os gols para a equipe do time do Criciúma e causou a demissão do técnico Ramon Dias no Vasco da Gama, que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu no jogo de ontem, botando os pingos nos is, botando aqueles pingos dos is, né, que nós vamos estar botando esses detalhes para vocês que vocês vão estar acompanhando aqui nesse pós-jogo. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos. Também deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanhando também, acionando também o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real em nossa programação no YouTube e também acompanhando também, né, não esquecendo aqui de toda terça e quinta, sempre a partir das 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias e além também o nosso programa ao vivo às 11 da manhã para a nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionSC.com, também pela Rádiosnet, acompanhando toda a nossa programação, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Vasco da Gama, meus amigos. Meus amigos, que dia que a torcida do Vasco teve ontem, meus amigos. Uma coisa que a torcida não tá gostando, não tá gostando, não tá gostando nada, 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 nada disso. O jogo que aconteceu no estádio São Januário, 4-0 para o Criciúma. O time do Vasco, infelizmente, no segundo tempo, né, que a gente teve um equilíbrio no primeiro tempo, mas no segundo tempo, né, que acontecendo aí, que foi um passeio, assim, principalmente no segundo tempo, que o Criciúma teve que o segundo tempo teve, né, de um passeio do Criciúma, né? E o Vasco da Gama, infelizmente, mais uma vez, teve aí dos mesmos erros das últimas rodadas, dos mesmos erros que aconteceram nas últimas rodadas. Então, meus amigos, desse Campeonato Brasileiro, inclusive, dentro dos erros que aconteceu aí. Mas vamos falar aqui, é, dessa maneira aí que nós vamos estar falando aqui, em que o primeiro tempo começou sem sal e acabou pegando fogo no finalzinho, né? Mas depois aí, é, depois dos 15 minutos sem nenhuma finalização, os times começaram a ter mais oportunidades de gol, crescendo na partida, e o Vasco teve a primeira oportunidade com o Ferretti na cabeçada e foi mandada para fora. E aos 31 minutos de jogo, tivemos aí o gol do time do Criciúma com o Felipe Matheus, que foi lançado na defesa, né? E o Bolazier de cabeça pelo lado direito, pelo lado esquerdo de ataque, né? De cabeça, rolando para o Felipe Matheus de fora da área e chutou, né? No canto direito do goleiro, né? Chutou no canto direito de fora da área, de trivela para fazer 1-0, né, contra a equipe do Vasco. E aí teve aí algumas chances de gol o time do Vasco, tentar criar uma chance de gol. Por exemplo, que teve aí do lance do jogo aí, que teve aí de uma troca de passes no ataque do Vasco, com o Davi rolando para o Ryan na intermediária, rolando mais à frente para o Ferrez na ponta direita, na pequena área, cruzou e o Payet acertou na trave, quase na marca do pênalti, né? Quase na marca do pênalti, mandou na trave esquerda, né? Do goleiro Gustavo. E aí, no final do primeiro tempo, teve o pênalti a favor, o Felipe Matheus, fez a falta em cima do Ferretti na pequena área, foi pênalti, pênalti para o Vasco, né? Sim. Mas o, o Ferretti teve a oportunidade de marcar o pênalti, mas parou no goleiro Gustavo, e esse foi aí o sexto pênalti perdido,
ou melhor dizendo, o sexto gol, sexto pênalti, né, que o Gustavo pegou nesse ano de 2024, foi o sexto pênalti que ele defendeu, né, o Gustavo, né, e o Ferrez perdeu mais um pênalti nessa temporada, né. E no final, os catarinenses ainda tiveram aí 3 oportunidades, inclusive, para tentar fazer o gol, né, inclusive com o Bolazier, né, que acabou defendida pelo goleiro Léo Jardim, acabou o Léo Jardim defendendo, né, acabando que o Léo Jardim defendeu, né, no chute do Bolazier, e a bola bateu na trave numa cobrança de escanteio, né, de que a bola bateu na trave e não entrou, né. E no final do primeiro tempo, acabou o primeiro tempo com esse resultado de 1-0 para o Criciúma, né. Teve uma bola na trave, teve 3 chances do time do Criciúma de ampliar o jogo, mas o Léo Jardim apareceu para evitar, né, inclusive no chute do Bolazier, por exemplo, acabou defendendo o goleiro do time do Vasco da Gama, acabou defendendo o jogador Léo Jardim, tá certo? Léo Jardim salvando o time do Vasco. E falando sobre isso aí no segundo tempo, se foi equilibrado no primeiro tempo, virou passeio do Criciúma no segundo tempo, né? Virou passeio do segundo tempo o time do Criciúma. Tivemos aí as substituições aí da equipe do Vasco da Gama, botando o Maicon e Galdames no lugar do Payet e do Medel. Aí que eu te falo para vocês. Aí perde essa situação de detalhes do lance, que o Payet é um jogador que é diferenciado, mas essas substituições aí que não surtiram efeito nessa situação, não surtiram efeito. E aí o time do Criciúma ampliou aos 2 minutos de partida, né, com o Felipe Matheus ampliando a vantagem, né, que teve um contra-ataque do time do Criciúma, teve no lance aí pelo lado esquerdo, pelo lado direito de ataque do time do Criciúma, o Bolazier cruzou para trás e a bola sobrando para o jogador Felipe Matheus, uma falha de marcação do time do Vasco da Gama e colocando no cantinho do goleiro Léo Jardim. Aí teve aí teve aí a chance também, até teve aí a situação do time do Vasco, dos mesmos, teve nessa situação aí do time do Vasco, né, deixando um pouco mais a equipe do Criciúma, tendo tendo tranquilidade no jogo, tendo mais espaço para o Criciúma fazer o gol. E também tivemos aí a situação do Bolazier, né, o Bolazier que brincou com a bola no segundo tempo, né, inclusive, né, ele até girou antes de conduzir a bola, né, e acabou sofrendo a falta, né, do Davi, que acabou irritando, se irritando, né, com essa jogada do Bolazier. E aí, meu amigo, aí o time do Vasco da Gama se perdeu dos lances aí aos 9 minutos, né? Depois, 7 minutos depois, o gol do time do Criciúma com o Bolazier, né? Num erro do Léo, pelo lado esquerdo, né? De ataque, foi lançada por Bolazier, né? Livre, sem marcação, ainda o Hugo Moura tentando fazer uma marcação, né? Ainda fazendo uma marcação em cima do Bolazier, foi driblado na pequena área e mandou no cantinho direito do goleiro Léo Jardim, um golaço em São Januário aos 9 minutos do segundo tempo, fazendo 3-0. E, aliás, né? Teve aí das três, das três, das 3 participações aí o Bolazier teve 3 participações no jogo, 2 assistências para o Felipe Matheus e 1 gol marcado. Então, para mim, sendo aí o craque do jogo, né? O craque da partida do jogo de ontem, inclusive, né? No jogo entre Vasco e Criciúma, o Bolazier, para mim, foi o craque da partida. Não esquecendo do Felipe Matheus, né? Aliás, os craques da partida, né? O Felipe Matheus e o Bolazier, as cobras do jogo, por conta dos gols do Felipe Matheus, né? Das assistências do Bolazier para o Felipe Matheus e o gol que o jogador que é nascido na França, mas joga na República Democrática do Congo,
o Yannick Bolazier, né? O Yannick Bolazier, né? O jogador que jogou na Premier League, muito mais, que arrebentou no jogo, né? O Yannick Bolazier, o jogo de ontem, né? O camisa 11 da equipe do Criciúma, jogando muito bem, inclusive, aí, né? E que deitou e rolou em cima do time do Vasco da Gama, que infelizmente, né? Infelizmente, não conseguiram ter o poder de reação na partida, né? Com certeza que aconteceu. A torcida do Vasco da Gama não gostou nada disso, né? Que acontecendo aí, né? Do que aconteceu no jogo, né? E aí, né? Nessa situação aí, meus amigos, o que também o time do Criciúma fez o quarto, mas antes a equipe do time do Vasco teve algum poder de reação por conta do jogo aí, né? O Watson que acabou entrando no lugar do Esforça no jogo, né? Que teve uma chance de gol, né? Mas o Gustavo defendeu, né? Teve aí algumas substituições aí que o técnico Ramon Dias teve na partida, né? Colocando também o Craito no lugar do Ferretti, né? O time do Criciúma botou aí para tentar, né? Tendo a tranquilidade do jogo, tentar conseguir segurar o resultado, né? O Éder no lugar do Brasier, o Felipe Viseu no lugar do Arthur Kaique, o Maia no lugar do Wilker Angel, né? No jogo aí, né? Inclusive, e até também depois do lance do Watson, né, no lance aí, veio o quarto gol da equipe do time do Criciúma, com o gol do Meritão aí, né, no quarto gol, e teve aí a situação do time, né, inclusive, tentar segurar o resultado, e além também do quarto gol, inclusive, em que a torcida do Vasco, né, a torcida do Vasco protestou durante o jogo, lógico, né, que a torcida não tá gostando nada disso, é uma das coisas de situações que o Vasco da Gama está vivendo, né, pelos péssimos resultados, né, nas últimas rodadas do campeonato, contra a equipe do time do Bragantino, contra o Vasco, não conseguiu ter um resultado positivo. E aí, assim, durante o time do Vasco, a torcida do Vasco, melhor dizendo, protestou, o time praticamente durante a partida, né, todo o segundo tempo, melhor dizendo aí, com os gritos de time sem vergonha, vaias e ofensas aos jogadores e membros da diretoria. E o auge da revolta foi o aplauso irônico ao quarto gol do Criciúma, que teve aí o gol do Meritão, né? Que a gente acabamos de acompanhar aqui na cobrança de escanteio, né? Que teve subiu de cabeça aí o Meritão para fazer o gol, né? Que aproveitando, né? A letargia do Vasco da Gama de uma cobrança de escanteio à equipe do Criciúma. Então, também ainda teve algumas chances também com o Felipe Viseu e com o Éder, que acabaram entrando no segundo tempo, mas o placar de 4-0 estava consumado, né? Estava consumado pelo placar de 4-0, de uma maneira, que os vascaínos que não estão gostando nada dessa situação do Vasco, né, dentro do Campeonato Brasileiro, né, que está na 16ª colocação, na beira do rebaixamento, né, na beira do Z4, né, e ainda vai enfrentar contra o Fortaleza, inclusive, né, sem o Ramon Dias, porque o Ramon Dias foi demitido, né, o Vasco anunciou a saída dele 15 minutos depois do apito final, 15 minutos depois do apito final, ele foi demitido. Então, o time do Vasco vai sem Ramon Dias, vai ter a comissão interina, né, para tentar conseguir a vitória contra o Fortaleza, que está muito bem no campeonato, depois de ganhar contra a equipe do Boca Juniors, dentro do Castelão, inclusive. Meus amigos, não é fácil não para a equipe do Vasco da Gama, não, né? Com certeza que a situação do Vasco não é das melhores, né? Melhor dizendo aí, nesse início de campeonato brasileiro para o Vasco da Gama, não. Então, o Vasco, repito, está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o time do Criciúma, né, tá na 7ª colocação, com 5 pontos ganhos. Repito, 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time do Vasco da Gama com 3 pontos ganhos no campeonato. Não esquecendo aí de que o Vasco enfrenta o Fortaleza às 7 horas da noite pela Copa do Brasil, 7 da noite pela Copa do Brasil de 2024, né? Copa do Brasil aí na terceira fase, na competição, na segunda competição mais famosa do futebol, a segunda maior competição do futebol do Brasil, né? A Copa do Brasil, né? O Vasco enfrenta o Fortaleza às 7 da noite, pressionado por conta disso aí, que teve aí demissão do Ramon Dias, que aconteceu aí no jogo, que aconteceu na partida de ontem,
uma coisa, é um caldeirão, né, de situações que a equipe do Vasco está vivendo, é um caldeirão de situações aí que o Vasco está vivendo aí. Então, vai para Fortaleza enfrentar contra os donos da casa, no estádio do Castelão, e o time e a equipe do time do Criciúma enfrenta contra o Bahia na terça-feira, ambos os jogos na terça-feira, às 7 da noite, para a Copa do Brasil. O Criciúma enfrenta contra o Bahia na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, Criciúma, e o Vasco enfrenta o Fortaleza no Castelão às 7 da noite. Certo, pessoal? Então, os craques da partida aí, né? O Bolazier e o Felipe Matheus, que fizeram os gols aí. O Bolazier com 2 assistências e um gol marcado, e o Felipe Matheus com 2 gols, né? Com 2 assistências do jogador que veio do futebol europeu, né? Que é, repito, nascido na França, mas mas está defendendo aí no futebol da República Democrática do Congo, no jogador de 34 anos, um jogador que é muito bom, diga-se de passagem, né? O Yannick Bolazier, né? Então, o Criciúma conseguiu o resultado positivo, e o Vasco da Gama nessa situação aí de indefinições, né? E que nós esperamos aí o que vai acontecer nessas próximas partidas do Vasco. Certo? Muito obrigado a todos pela companhia nesse pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilha os nossos vídeos, acionando o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos, e também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho, e também acompanhando para as redes sociais do nosso Conversas de Torcedor. Redes sociais no Facebook, também no Instagram, @Conversas de Torcedor. E não esquecendo, hein? Terças e quintas, 18 horas, com você, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, e também acompanhando também, não esquecendo aí, repito, Conversa de Torcedor Notícias, 18 horas, terças e quintas-feiras, e 11 da manhã, de todo sábado, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando também pela rádio NSC 98.7 FM, repito, pelo YouTube, pelo YouTube, pela rádio NSC.com, pela Rádiosnet, também pela Dial 98.7 FM. 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho e pela sua companhia, e até o nosso próximo pós-jogo. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!